O tempo no instante passa, né? Estamos nos encaminhando para a última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Já tem times classificados, já tem times eliminados, mas tem grupos em que a briga ainda está aberta e vamos passar por cada um desses grupos para vocês agora. Já agradeço a presença de todos aqui no nosso canal. Deixa o like aqui nesse vídeo para fortalecer esse vídeo ficar cada vez mais em alta aqui no YouTube e se inscreve também aqui para o nosso canal ficar cada vez mais relevante também dentro da plataforma. Então vamos lá colocar na tela aqui a Série D do Campeonato Brasileiro, passando pelo primeiro grupo A1, que já tem classificados Manauara e Tunaluso com 26 e 24 pontos, e o Manaus tá até de certa forma encaminhado aqui com 20 pontos, precisando de um empate contra o Trem, que é um duelo direto, para se classificar. Na verdade, tem também essa questão, né? O time do Trem precisa ganhar esse jogo para ultrapassar o Manaus. Então, o Trem, ganhando a sua partida, já está classificado. Só depende de si o Trem ganhar do Manaus, tá classificado. Mas o Manaus com um empate se classifica e tá na próxima fase. O Águia de Marabá precisa ganhar o seu jogo do Gás. É assim que fala o nome do time? Eu não conheço, perdão. Mas o Águia de Marabá precisa ganhar o seu jogo e aí já tá matematicamente classificado. Com um empate, o time tá classificado também, porque vai para 20 pontos com empate, e aí se o Manaus ganhar ou empatar, não, na verdade não, né? O Independência joga também. Então se o Independência ganhar, o Águia empatar, o Independência passa o Águia, e aí ele perde posição, e aí, é isso, né? Só depende de si e o empate fica ainda na dúvida, né? Mas, por exemplo, o Independência aqui também, que é o que está mais abaixo, ele ganhando o seu jogo, ultrapassa ou o Trem ou o Manaus, e aí fica dependendo do jogo do Águia de Marabá para ver se consegue passar de fase ou não, né? Então, um grupo aí com algumas indefinições ainda, o grupo A1. O grupo A2... tem 3 times classificados, o Altos, o Imperatriz e o Sampaio Corrêa. O Iguatu com 17 pontos ainda corre risco de não se classificar, porque pode ser ultrapassado pelo Maranhão ou pelo Tocantinópolis. E o Iguatu encara a equipe do Sampaio Corrêa. Então, já classificada a equipe do Sampaio, né? O Maranhão joga contra o Altos, precisa ganhar e torcer para que o Iguatu não ganhe seu jogo. Um empate do Iguatu e uma vitória do Maranhão, o Maranhão ultrapassa o Iguatu. E o Tocantinópolis precisa que o Iguatu não ganhe, quer dizer, precisa que o Iguatu perca, né? O Tocantinópolis, para falar a verdade. Tocantinópolis precisa ganhar para ir a 15 pontos. E se o Iguatu ganhar, ele fica com... Se o Iguatu empatar, fica com os mesmos 18 pontos que o Tocantinópolis alcançaria, sendo que com uma vitória a mais, que é o primeiro critério de desempate dos campeonatos brasileiros, né? Então, o Iguatu, com um empate, ele já elimina o Tocantinópolis. E aí o Parnaíba já está eliminado porque só pode chegar aos mesmos 17 pontos do Iguatu, mas não alcança em número de vitórias, certo? Esse é o grupo A2. Grupo A3 com Central, América e Santa Cruz já classificados. Santa Cruz que começou voando, né, disparando no campeonato, invicto, ganhando todos os jogos, chegou na reta final agora e começou a dar umas tropeçadas, né? Então, nesse jogo agora vai tentar, claro, recuperar ali as primeiras posições para ter uma condição melhor na hora que chegar nos mata-matas, mas foi uma arrancada muito boa de Central e América também, né? Não só porque ultrapassaram a equipe do Santa Cruz, mas que estão se organizando também aí para tentar esse acesso, né? Então acho que esse grupo vem bastante forte aí para o mata-mata. O que é que tem de indefinição aqui ainda? Horizonte ou Ferroviário e até o Santa Cruz de Natal. O Santa Cruz de Natal joga contra o Souza. Se ganhar, precisa de derrotas de Horizonte e Ferroviário e que precisa ainda tirar o saldo. Ou seja, é muito improvável que o Santa Cruz de Natal consiga tirar 7 gols de saldo da equipe do Horizonte, por exemplo, né? Mas a matemática do futebol existe, tá aí. Mas é mais ou menos entre eles, Horizonte e Ferroviário, né? O Horizonte precisa ganhar o seu jogo para garantir a sua classificação, joga contra o América de Natal, e o Ferroviário joga em casa contra o Central, precisando ganhar o seu jogo e ou torcer por um tropeço do Horizonte ou tirar o saldo, né? Se o Horizonte ganhar de 1-0, o Ferroviário precisa ganhar de 4-0 para poder ultrapassar o Horizonte,
né? Então, são 3 gols de diferença que o Ferroviário precisa tirar nesse grupo aí. O grupo A4 tem o Asa, já classificadíssimo, né? Líder do seu grupo, 28 pontos, disparado. Tem também Lagarto, já classificado, o Juazeirense já classificado e o Sergipe precisando de apenas um empate para se classificar. Se o Sergipe perder o seu jogo para o Jequié, que é um duelo direto, o Jequié precisa ainda fazer 3-0, 3 gols de diferença, para poder tirar o saldo de gols da equipe do Sergipe, né? Então, o Sergipe joga em casa aí para garantir essa classificação, acho que até de certa forma tranquila. O União do Tocantins tem um saldo -3, é pior ainda, né? Para tentar essa classificação. No caso, por exemplo, precisa que Sergipe perca de 3-0, por exemplo, ou de 2-0 do Jequié, para que fique em saldo 3 e 2, respectivamente, ou 2 e 3, dependendo de quem ganhar o jogo, dependendo de quanto for para o Jequié, né? Mas precisa que o Jequié ganhe esse jogo aí e precisa ganhar aí de uns 6-0, né? Ou 7-0 até, dependendo dos critérios de desempate. Então, complicado a vida do União aí, mas o Sergipe precisa de um empate dentro de casa aí para garantir sua classificação. Ou até perder de 1 gol de diferença, 2, né? Tá tranquilo. O grupo A5 tem o Aparecidense com 29 pontos classificados, Ceilândia classificado também, Luverdense classificado também e o Misto do Mato Grosso também classificado. Os jogos hoje não são definitivos, né? Não definem nada, só posição de Luverdense e Misto aqui no caso, né? Ou até o Ceilândia perdendo, o Luverdense pode passar, enfim, né? Já tem os 4 classificados no grupo A5. Grupo A6 com Portuguesa, 27 pontos e Rio Branco 23, classificadíssimos. Maricá tem 19, Água Santa 18, Pouso Alegre 17, Porto Vitória 16. Esses são os times que ainda estão na briga, né? E aí o Água Santa joga contra o Pouso Alegre, né? E eles disputam aí uma vaga diretamente. Quem ganhar tá classificado, né? Quem ganhar passa de fase. O Maricá, ele precisa de um empate, no caso. E, na verdade, não, o Maricá já está classificado também, né? Porque ele só pode ser ultrapassado ou pelo Água Santa ou pelo Pouso Alegre. Mesmo que perca o seu jogo, ele só pode ser ultrapassado por um deles dois, né? Ou o Água Santa ganhando passa o Maricá, ou o Pouso Alegre ganhando passa o Maricá. O Porto Vitória também pode ultrapassar o Maricá, é verdade. Porto Vitória, ele joga contra o Nova Iguaçu. E aí o Porto Vitória pode ir a 19 pontos. Se o Maricá perder o seu jogo e o Porto Vitória ganhar, aí tem que ver também o saldo, né? O saldo do Maricá vai para 2, o Porto Vitória vai para 2 também, se for um gol de diferença de cada. E aí tem que ver a quantidade de gols marcados. Então ainda pode ser eliminado o time do Maricá, mas precisa dessa combinação de resultados. Perder o seu jogo e o Porto Vitória ganhar, tá? Então ainda tem essa possibilidade do Maricá não conseguir passar de fase. Me corrigindo, tá bom? Então é isso. Água Santa e Pouso Alegre num duelo direto aí em relação à classificação. No grupo A7 tem Inter de Limeira, classificadíssimo também com 30 pontos. Acho que é a melhor campanha dessa primeira fase da Inter de Limeira. Desde o ano passado vem fazendo um grande campeonato, né? Foi eliminado, mas fez um bom campeonato Inter de Limeira. E esse ano vem fazendo um bom campeonato de novo. 30 pontos para Inter de Limeira. O Goiatuba e Cianorte 19 pontos, praticamente classificados, né? O Uberlândia tem aí 16 pontos, só pode chegar aos mesmos 19. E o Cascavel, que joga exatamente contra o Uberlândia. Então é isso, né? Cianorte e Goiatuba estão classificados porque Uberlândia e Cascavel vão duelar entre si por essa última vaga, tá? Ou um ganha ou o outro ganha, né? Então Goiatuba e Cianorte não podem ser ultrapassados por mais equipes aí, né? Mesmo que percam seus jogos, ou o Cascavel faz 3 pontos e vai para 21, aí passa os dois, mas eles não caem mais do que uma posição cada. E o Uberlândia ganhando vai para 19 pontos, e aí no saldo de gols poderia ultrapassar Goiatuba e Cianorte, mas também só perderiam uma posição. Então estão classificados. Aí fica também o duelo direto entre Cascavel e Uberlândia por essa última vaga.
Os outros estão eliminados. E no último grupo aqui, o Barra de Santa Catarina com 26 pontos, São José 25 pontos, classificados também. Joinville 21 pontos, classificado. E o Marcílio Dias 20 pontos, classificado também. Então temos já aí várias definições, né, sobre as equipes, né? E aí, como eu falei também, a melhor campanha é da Inter de Limeira, né, com 30 pontos. E aí temos também outros destaques. Com 29 pontos a gente tem a equipe do Aparecidense, né? E o Asa e o Santa Cruz, que eram os dois times que tinham as melhores campanhas no início da competição, tiveram aí alguns tropeços, né, que acabaram tirando essa condição aí do Asa, por exemplo, que tem 28 pontos agora, é uma grande campanha, é uma das melhores campanhas, se não me engano é a terceira melhor campanha, né, só confirmando aqui, acho que a terceira melhor campanha é a do Asa. Então, o Asa acaba perdendo aí a condição de melhor colocado de todos, mas que tem uma grande vantagem aí na sequência, faz um grande campeonato e, bem, é um time que tá bem aí na briga pela classificação, já tá classificado, mas quer se classificar, no caso, para a Série C, né? E teve também aqui esse detalhe, né? A punição do Maracanã por gritos homofóbicos da sua torcida, então o Maracanã perde 3 pontos aqui, vamos olhar onde tá o Maracanã. Tá no Rio de Janeiro. Que engraçado, Bruno. O Maracanã tá com 6 pontos aqui, né? Ele teria 9 pontos, então estaria eliminado de toda forma. Mas, enfim, é isso, meus amigos. Série D já na última rodada, né? Definição aí da primeira fase e a partir do próximo final de semana, mata-mata. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença aqui no nosso canal. Tamo junto. Grande abraço e até a próxima.